vida sobrenatural de William Marion Branham. A vida, o ministério, o profeta. Esta é uma história que fala de um homem que, acima de tudo e de todos, decidiu seguir as pegadas sangrentas de Cristo, preferindo por um pouco de tempo padecer afrontas, do que, por um pouco de tempo, sentir o gozo do pecado. Holy be all things are 1909. Ella Branham casou-se aos 14 anos com Charles Branham, de 18, ambos descendentes de irlandeses, em 1907, após se conhecerem em um rodeio. Desta união nasce o primeiro filho, chamado William Marion Branham, no dia 6 de abril de 1909, em uma cabana de madeira próxima a Burkesville, nas colinas de Kentucky, Estados Unidos da América. Os seus pais desde já o apelidaram de Billy. Na manhã do seu nascimento, por volta das 5 horas, quando Charles abriu a janela, havia um pássaro em um pequeno arbusto ao lado cantando, e uma luz amarela esverdeada entrou girando e pairou sobre sua cama. A sua avó e duas vizinhas que tinham feito o parto não souberam responder para sua mãe o que era aquilo. Pensaram ser algum reflexo da luz do sol em um espelho, mas logo depois de procurarem, detectaram que não tinha o espelho ali. Pelo trabalho frequente de lenhador, Charles era obrigado a estar longe de sua esposa e filho durante a semana. Naquele outubro de 1909, um temporal o encurralou em um acampamento longe de casa. Ela, 4 meses grávida de seu segundo filho, preocupava-se enquanto seu suprimento ia se acabando. Vários dias após a tempestade passar, um senhor que era vizinho percebeu que já não estava mais saindo fumaça da cabana dos Branhams. Então resolveu ver o que havia acontecido. Ele bateu, mas não teve resposta. Quando ele tentou abrir a porta, percebeu que estava trancada por dentro. Com muito esforço, conseguiu forçar a abertura da porta. O que ele encontrou no interior o fez estremecer. Ela e seu bebê estavam amontoados na cama, quase mortos de frio e fome. Apressadamente o vizinho agarrou o machado e foi até a floresta. Voltando com suficiente lenha para aquecer a cabana, sem encontrar comida, foi até sua casa e retornou com o máximo de mantimentos que podia carregar. E isto foi o que os manteve vivos até a chegada de Charles. 1910. Em março de 1910, Charles e Ella Branham tiveram seu segundo filho, Edward Branham. 1911. No início de 1911, Ella Branham deu à luz ao seu terceiro filho, que se chamou Henry Branham. No outono deste ano, Charles estava numa festa quando houve uma briga. Um robusto valentão chamado William Yarbrough derrubou um amigo de Charles no piso, pulou sobre ele, puxou sua faca e estava prestes a cravá-la em seu coração, quando Charles com uma faca lhe perfura o peito e o deixa sangrando, porém ainda vivo. E assim, no espaço de uma tarde, Charles Branham desapareceu, deixando sua esposa sozinha na mata para defender-se por si própria e a seus 3 bebês. Billy tinha 2 anos e meio, Edward tinha 1 ano e meio e Henry tinha apenas 6 meses. Nesta idade de 17 anos, Ella Branham percebeu que Charles havia deixado uma parte dele mesmo com ela. Ela estava grávida novamente. 1912. Na primavera de 1912, quando Billy estava com um pouco mais de 3 anos, a sua primeira visão aconteceu. Ele estava bem atrás de sua casa brincando com seu irmão mais novo, Edward. Quando ele percebeu que havia um pássaro de peito ruivo cantando em uma árvore ali perto, ele deu um passo à frente e o pássaro voou. E de onde o pássaro estava veio um som como um vento agitando as folhas.
Então uma voz estrondou da árvore, uma voz humana muito clara, a qual disse: Você viverá perto de uma cidade chamada New Albany. Billy, assustado, correu e contou para sua mãe e perguntou onde era este lugar. E sua mãe logo respondeu que era uma cidade indiana, cerca de 160 quilômetros de onde moravam. Porém, sua mãe não acreditou naquela história. Várias semanas depois, chega uma carta de Charles dizendo que ele havia encontrado trabalho fixo numa cidade chamada Utica, em Indiana, e que esta cidade se localizava a 16 quilômetros a nordeste de... Ela Branagh parou repentinamente e olhou com espanto a seu filho com 3 anos de idade. Como poderia ser isto? Rapidamente Billy pergunta: Onde, mamãe? Onde é Utica? Ela disse lentamente: Billy, nós vamos morar a 16 quilômetros a nordeste de New Albany, Indiana. Em maio de 1912 nasce o 4º filho do casal, chamado Melvin Branagh. 1913. Na primavera de 1913, Charles consegue um emprego em Jeffersonville, Indiana, com um dono de destilaria. Apesar de receber pouco, tinha a vantagem de morar sem precisar pagar aluguel. Sua cabana situava numa colina de frente para o rio Ohio e a aproximadamente 5 quilômetros de New Albany. 1914. Em maio de 1914, nasce o 5º filho do casal, chamado Edgar Lee Branagh. 1916. Em setembro de 1916, Billy, com 7 anos, e Eduardo, com 6, começaram a estudar na escola Utica Pike, que era uma típica escola rural de uma única sala. A senhora Temple seria a professora deles por muitos anos. O primeiro uniforme de Billy foi uma improvisação de um paletó que era de Charles, e ela, Branagh, o costurou e fez umas calças. Nesta época, Billy começou a perceber que sua família era pobre, pois todas as crianças se vestiam melhor e comiam sanduíches, doce ou bolo para a sobremesa, enquanto ele comia somente feijão e alguns dias não comia coisa alguma. Nesta época, apesar de gostar muito de pescar com seus colegas, Billy foi forçado a deixar a pesca e participar do plano de seu pai de fabricar o uísque escondido, pois naquele estado não era permitido o consumo de bebida alcoólica. Charles então fabricava escondido e vendia para alguns vizinhos sedentos de bebida. Numa tarde, quando Billy foi buscar água para seu pai fabricar o uísque, parou no meio do caminho para descansar à sombra de uma grande e prateada árvore de álamo. Lágrimas escorridas misturadas com poeira estavam estampadas em seu rosto quando algo aconteceu. Aparentemente parecia ser apenas o barulho do vento soprando entre as folhas da árvore. Olhou para cima e as folhas não estavam em movimento. Tampouco havia sequer sinal de vento. Levantou-se, caminhou uma pequena distância, olhou novamente para cima. Então ouviu aquele ruído novamente e notou que bem no meio da árvore havia um redemoinho do tamanho de um barril agitando seus galhos. E o vento parecia estar soprando sobre as folhas de um lugar específico da árvore. E o barulho já estava bem mais forte. De repente, em meio deste redemoinho, uma voz estrondou da árvore, uma profunda e audível voz dizendo: Nunca fumes, nem bebas, nem de maneira alguma corrompa o seu corpo, porque tem uma obra para ti quando tiveres maior idade. Saiu correndo e contou para seus pais, e disse que nunca mais passaria por aquela árvore novamente, e ele nunca mais passou. 2 semanas mais tarde, Billy e Edward estavam brincando e subitamente ele sentiu algo estranho vir sobre ele. Então ele parou e sentou-se ao lado de uma árvore à margem do rio Ohio. Ele olhou para baixo em direção a Jeffersonville e viu uma ponte levantar-se da margem, peça por peça, em movimentos rápidos e atravessar o rio. Viu também que durante sua construção, parte da ponte caía, causando a morte de 16 homens, desaparecendo nas águas escuras. Novamente, quando ele conta a história para sua família, ninguém acredita, a não ser sua mãe, que começa a ligar os fatos desde o seu nascimento. 1917.
1917 foi um difícil ano para Billy na escola. Muito pobre, sem condições de uniforme digno, sem sapatos para usar. Um dia a professora ficou curiosa em saber por que Billy insistia em usar um casaco em um dia tão quente. Como ele não estava com camisa por baixo, disse que estava com frio. Então ela pediu que ele se sentasse próximo à lareira para aquecer, pois só podia estar doente. Gotas de suor formaram em sua fronte e escorriam por sua face, mas ele não contou o segredo para evitar risadinhas que já estavam sendo frequentes acerca de suas vestimentas. 1923. Em maio de 1923 nasce o 8º filho do casal Branagh, chamado Howard Branagh, que se junta a Charles Jr. de 4 anos, Jesse de 7, Edgar de 9, Melvin de 11, Henry de 12, Edward de 13 e Billy com 14. Nesta época, Billy fazia armadilhas para apanhar animais e ajudar a colocar comida em casa, pois para seu pai estava difícil sustentar 8 filhos, principalmente no inverno. Os Branaghs tinham uma má reputação nos arredores de Jeffersonville, por isso Billy frequentemente era evitado pelas pessoas. E ele sabia que era porque seu pai e seus tios eram uma turma desagradável de fumantes, mascadores de fumo, que jogavam, bebiam e fabricavam bebidas alcoólicas clandestinamente. Neste ano, Billy foi tentado a beber, sendo forçado por seu pai e um amigo. Quando Billy não aceita, seu pai o chama de marica. Billy, enfurecido, pegou a garrafa para colocar na boca, quando aquele redemoinho começou a soprar, o fazendo lembrar daquela grande voz. Então jogou a garrafa no chão e saiu correndo e chorando. Na primavera de 1923, Billy caminhava com uma garota para a escola. No caminho de volta para sua cabana, 5 garotos o ameaçaram por estar caminhando com aquela garota e bateram em Billy até quase o deixar inconsciente. Billy foi direto para casa, pegou um rifle Winchester calibre 22, carregou com 16 balas, então foi para um ponto da estrada onde ele sabia que os garotos passariam. Dando passos detrás do arbusto, Billy barrou o caminho deles com seu rifle apontado e engatilhado. Ele disse calmamente: "Qual de vocês quer morrer primeiro?" Os 5 garotos ficaram pálidos e gritaram em terror. Billy disse: "Não choraminguem, porque todos vocês vão morrer um por um." Ele puxou o gatilho, a bala não disparou. Rapidamente Billy empurrou o ferrolho e forçou uma outra armação na câmara. E também falhou. Nesta hora, os 5 garotos já estavam gritando e correndo e pulando atrás de árvores. Billy, com toda a intenção de matá-los, manteve-se puxando o gatilho tão rápido quanto podia fazer a ação, mas cada bala falhou. Os 5 garotos tinham ido longe. Espalhadas no chão ao lado de Billy estavam 16 balas. Ele as pegou, as colocou de volta na arma. Então apontou seu rifle para uma árvore e começou a puxar o gatilho. Desta vez cada uma disparou. Billy permaneceu no meio da estrada fervendo com raiva enquanto lágrimas corriam em sua bochecha inchada. No verão daquele ano, quando terminaram as aulas, Billy foi embora para casa para nunca mais voltar à escola. Numa tarde de outono de 1923, Billy estava caminhando para casa com seu primo Jim Poole, com o qual havia caçado alguns pássaros. De repente, um rifle de Jim disparou acidentalmente, explodindo nas pernas de Billy a queima-roupa. Então Billy caiu prostrado, gritando de dor. Jimmy caiu de joelhos e sussurrou: "Eu sinto muito, Billy." Então ele deu uma boa olhada nas pernas de seu amigo. Jimmy palideceu e disse: "Billy, não se mova, eu irei buscar ajuda." "Não, não me deixe!" Billy gritou, porém Jimmy já estava correndo como um coelho. Quando Billy olhou para suas pernas, ele ficou horrorizado ao ver que elas estavam quase partidas ao meio. Ele baixou sua cabeça para trás e tremeu de medo. Então clamou: "Deus, tenha misericórdia de mim!" Rapidamente, Jimmy estava de volta com um vizinho, o qual levou Billy ao hospital memorial do município de Clark. Billy gritava em agonia enquanto as enfermeiras cortavam grandes pedaços de carne com tesouras e limpavam a abertura ferida o melhor que podiam. Se Billy perdesse muito sangue, poderia ser fatal. Após a cirurgia, Billy dormiu por 8 horas sob anestesia. Neste intervalo, algo aconteceu.
como um sonho, porém mais vívido do que um sonho. E nesta consciência ele percebeu que estava caindo através de pequenas nuvens em uma eternidade escura, afundando, afundando. Então, debilmente, já muito fraco, ele ouviu ruídos e gemidos. Assim que caía, o som aumentava até que estivesse todo ao redor dele. Gemidos e gruídos. Agora faces apareciam na escuridão, faces de mulheres, faces horrorosas com gangrenas de cor esverdeadas ao redor de seus olhos e bocas torcidas, gemendo. Billy clamou: ó Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia. Se tu somente me permitires voltar e viver, eu prometo a ti que serei um bom garoto. E num instante ele estava de volta no quarto do hospital. Após 7 meses, as pernas de Billy não haviam melhorado. Então, na primavera de 1924, novamente é operado para retirar restos e chumbos que haviam ficado em sua perna, e desta vez a cirurgia foi um sucesso. Foi neste ano, numa de suas saídas para a floresta, que Billy descobriu a caverna de Greens Mill, onde ele se encontraria com Deus no futuro. 1926. Em meados de 1926, Billy conhece uma garota e, pensando ser diferente das outras, marca um encontro e saem para dar uma volta de carro. Parou em uma lanchonete para comprar sanduíches e, quando ele volta, encontra a garota fumando, a qual ele pensava ser uma boa moça e alguém cuja companhia seria mais apta a desfrutar. Para ele isso foi um choque. Ela o convida a fumar, porém quando ele não aceita, ela o chama de marica. Por isso ele pega o cigarro para fumar e o redemoinho novamente o impede de praticar aquilo que Deus o havia ordenado para não fazer. Nesta mesma época, quando caminhava com seu primo Jimmy, uma cigana o chama e diz que há uma luz que o segue. E explica que aquela luz é porque ele havia nascido sob um sinal muito profundo para uma chamada divina. Tais experiências permitiam que Billy soubesse que sua vida diferia das dos outros rapazes de mais formas do que apenas pobreza. 1927. Em agosto de 1927, nasce o 9º filho do casal, chamado James Branagh. Como sempre, Billy encontrou sua maior paz vagando pela floresta com seu cachorro Fritz do que saindo com garotas ou amigos. Um dia o Sr. Short, um xerife assistente local, envenenou a comida de Fritz. Billy ficou furioso. Charles o alcançou indo em direção ao posto policial com um rifle na mão, dizendo: "Eu vou matá-lo, papai." Charles tomou o rifle e o manteve longe dele. Billy retornou onde estava enterrado seu cachorro. Ajoelhou-se, tirou seu chapéu e disse que um dia mataria o xerife por tê-lo envenenado. Agora que seu melhor amigo se tinha ido, Billy sentiu a necessidade de uma mudança em sua vida mais do que nunca. Mais tarde, naquele outono, conheceu um homem chamado Francisco que estava saindo para o oeste, a Phoenix, no Arizona. Quando o Sr. Francisco o convidou para ir com ele, Billy agarrou a oferta tão logo estivessem prontos para partir. Billy disse à sua mãe que ele iria acampar por 1 ou 2 semanas. Daquela maneira ele poderia deixar a cidade sem que ela tentasse falar com ele para impedi-lo. Quando ele chegasse no Arizona, lhe escreveria uma carta e explicaria. Em setembro de 1927, com 19 anos, foi para o oeste, em Phoenix, no Arizona, para trabalhar em um rancho onde permaneceu por 1 ano e meio. 1929. No fundo de seu coração ele sentia que estava fugindo de Deus, pois estava sempre sentindo a sensação como se alguém caminhasse ao seu lado, tratando de dizer-lhe algo, especialmente quando estava a sós. Um dia recebeu uma carta de sua mãe avisando que seu irmão Eduardo estava muito doente, porém Billy não levou isto muito a sério. Após alguns dias, Billy recebe o telegrama que seu irmão Eduardo havia morrido na noite anterior. A notícia o atordoou, então olhou através do amarelo e queimado sol da pradaria, e lágrimas corriam pelo seu rosto. Ele lembrou em quão difícil a vida tinha sido para os 2 garotos, indo à escola sem roupas suficientes para vestir, sem livros escolares, papéis ou canetas, e às vezes sem comida para comer. Oh, se ele pudesse somente voltar e viver isto novamente! Porém, Eduardo tinha se ido.
Billy desejou saber se Eduardo estava pronto para encontrar-se com Deus. Então o pensamento o afetou. E quanto a ele mesmo? Estava ele pronto para encontrar-se com Deus? Billy voltou a Jeffersonville para o funeral. No encerramento de seu sermão, o reverendo McKinney pergunta se tem alguém que quer aceitar a Cristo naquela hora. Billy firmou-se em seu assento para não se levantar. Algo estranho estava puxando seu coração. O que quer que isto fosse, estava fazendo ele miserável. Após o funeral, Billy permaneceu em Indiana. Logo ele conseguiu um trabalho em uma companhia de serviço público de Indiana. Em novembro de 1929, Ella Branham deu à luz ao seu 10º e último filho, que finalmente foi uma menina e se chamou Dolores Branham. Nesta época, Billy recebeu uma proposta extra de emprego, desta vez de ser guarda florestal do estado de Indiana, agarrando a proposta de imediato, pois ele ajudava no sustento da família Branham com 11 pessoas em casa. Um dia, ao ser escalado para patrulhar o Parque Estadual de Henryville, dentro do ônibus, uma mulher astróloga disse quem ele era, o dia em que ele havia nascido, e que havia nascido sob um sinal como um dom para a humanidade. Termina dizendo que ele havia nascido para o Oeste. 1930. Após algum tempo, Billy sofre um acidente de moto em frente a um campo de treino de pugilistas. Então os homens o convidam para entrar e assistir a algumas lutas enquanto se recupera. A partir de então começa a tomar gosto pelo boxe e inicia os treinamentos com George Smith, que era então conhecido por 6 segundos, por derrotar um adversário no ringue em 6 segundos. Billy prosperou no ringue e, lutando como amador, nunca havia perdido uma luta. Depois de um ano de competições, ele se tornou um profissional e campeão de vários torneios. Até então ele pensava que era imbatível, até que lutou contra Bill Pritchard. Nesta luta, Billy foi tão massacrado que no intervalo do último round, orou a Deus que se ele permitisse que saísse vivo daquela luta, nunca mais lutaria. Depois daquela noite, Billy jamais subiu num ringue novamente. 1931. No outono de 1931, Billy, com 21 anos de idade, foi acometido de acidez estomacal devido ter se asfixiado com gás em seu trabalho em New Albany, ficando muito ruim. Seu estômago rejeitava quase tudo o que tentava comer. Então, após passar por especialistas em Louisville, Kentucky, os médicos disseram que era apendicite e que ele tinha que ser operado. Muito embora ele nunca tivesse sentido nenhum sintoma dessa enfermidade, permitiu que fizessem a cirurgia. Nervoso e assustado, ele queria alguém perto dele durante a operação que soubesse orar, sentia estar chegando ao fim de sua carreira. Embora não tivesse jamais bebido, fumado ou se corrompido de alguma forma, tinha a consciência de que não estava pronto para se encontrar com Deus. Após a cirurgia, deitado e completamente consciente, Billy sentiu seu pulso se tornar mais fraco a cada minuto. Foi quando o quarto do hospital começou a escurecer como se fosse um grande bosque. Ele podia ver o vento soprando entre as folhas. Ele começou a ter a sua terceira visão. As folhas que ele escutava eram as mesmas que sopravam naquela árvore de álamo naquele dia. Porém, desta vez a voz disse: "Nunca bebas, nem fumes, nem corrompa seu corpo de maneira alguma. Eu tenho te chamado, porém tu não tens me atendido." Estas palavras se repetiram por 3 vezes. E então disse: "Senhor, se és tu, permita-me voltar de novo à terra, e pregarei teu evangelho desde os terraços e esquinas das casas. Eu contarei a todo mundo sobre isto." Quando esta visão passou, ele já se sentia melhor. Durante o inverno de 1931, sua condição continuou piorando. Seu estômago rejeitava quase tudo o que tentava comer. Seus olhos haviam desenvolvido astigmatismo e por isso não conseguia ler sem espessas lentes. Os médicos já haviam concluído que sua condição era sem volta e prescreveu uma rígida dieta. A partir deste momento ele começou a buscar a Deus, começou a ler a Bíblia sistematicamente e quanto mais lia, mais encorajado ficava. Foi de igreja em igreja para ver se alguma fazia chamada de altar como faziam antes e para sua tristeza não encontrou nenhuma. Uma noite sentiu tanta necessidade de Deus e de uma experiência real
que foi a um velho celeiro detrás da casa para orar. Logo se colocou de joelho naquela terra fria e úmida e começou a falar com Deus como se estivesse falando com qualquer pessoa. De repente apareceu uma luz âmbar brilhante na cabana e formou uma cruz. E a voz que a cruz falava ele não podia entender. E então logo aquilo se foi. Orou novamente. Senhor, se és tu, por favor, venha e fala-me outra vez. E logo aquilo veio novamente. Nesta época foi que sua mãe sonhou que Billy estava em uma nuvem branca pregando para todo mundo. Aquilo atingiu Billy de uma maneira muito peculiar, porque sua mãe quase nunca sonhava. 1932. No outono de 1932, Billy estava trabalhando na rede elétrica quando viu pela primeira vez Amelia Hope Brumbeck, uma linda moça com cabelos escuros. Então decidiu conversar com a moça. Nesta conversa, ela convidou Billy para ir à igreja que ela frequentava, a Igreja Batista Missionária em Jeffersonville, da qual o pastor era o Dr. Roy Davis. Apesar de ter ido para a igreja somente por causa de Hope, Billy desenvolveu um imenso respeito por Davis. Passado algum tempo convicto nas Escrituras, Billy pediu que Davis o batizasse da mesma maneira que os apóstolos batizaram no livro de Atos. Embora contra a doutrina da Igreja Batista, o Dr. Davis batizou Billy no nome do Senhor Jesus Cristo. Meses haviam passado e a saúde de Billy só piorava. Ao ler algumas escrituras na Bíblia, correu até a casa do Dr. Davis pedindo que ele ungisse com óleo e orasse por ele, e voltou para casa regozijando e reivindicando sua cura. Naquela noite jantou feijão, cebolas e pão de milho. Sua mãe ficou esperando que ele morresse, pois o médico havia pedido para ele não comer nada sólido. Aquela comida descia para o estômago e voltava várias vezes, mas ele voltava a engolir, e assim foram por vários dias, lutando para comer, e os sintomas continuavam. Pouco a pouco, nos próximos meses, sua condição foi melhorando, até que eventualmente ele podia comer qualquer coisa que quisesse. Seu astigmatismo também melhorou, até o ponto de não precisar mais usar óculos. Ele vibrou de alegria e sua confiança na promessa de Deus aumentou. Próximo ao Natal de 1932, William Branham, com 23 anos de idade, é ordenado como um ministro do Evangelho de Jesus Cristo pelo Dr. Roy Davis. Logo depois de seu chamado ao ministério, começou a trabalhar em New Albany no setor público de saneamento. Um dia, quando estava numa casa vazia, ajoelhou e teve a visão de um senhor de cor chamado Sr. Merrill, de 65 anos, deitado numa cama de hospital, todo quebrado por ter sido atropelado. Ao contar a visão para um amigo, este o conduziu ao hospital, que estava um homem semelhante ao que Billy retratou. Chegando lá, Billy se apresentou e orou pelo homem, e de repente, milagrosamente, contra a vontade das enfermeiras e dos parentes, o Sr. Merrill se levanta e sai andando do hospital no mesmo instante, exatamente como a visão havia lhe mostrado. Numa outra visão, Billy viu uma mulher que há 17 anos não podia andar. Então Deus o encaminhou até a casa desta mulher, e quando Billy orou por ela, no mesmo momento ela se levantou de sua cama e andou. Billy foi para casa entusiasmado e contente sobre estas maravilhosas visões que estavam sendo precedidas de tais milagres. 1933. Durante 24 anos, Billy havia vagado sem objetivo algum através de sua própria solidão espiritual. Agora, pela primeira vez na sua vida, estava comendo alimento verdadeiro carregado de nutrição espiritual. No início de 1933, pregou seu primeiro sermão na Igreja Batista. Nesta época, Billy batizou sua mãe com 39 anos em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma noite após toda a sua família estar dormindo, Billy saiu para orar e teve a visão de um homem celestial com vestes brancas. Ao contar a visão ao Dr. Davis e ao reverendo McKinney, eles aconselharam que Billy se afastasse disso, pois era obra do inimigo. Porém, Billy continuava tendo as visões e havia tomado com seriedade o novo ministério, pregava em todos os lugares que passava. Uma das primeiras pessoas que guiou a Cristo foi o Sr. Short, o oficial que tinha envenenado ao Fritz, seu cachorro de caçada. Billy pregou na Igreja Batista por apenas 3 meses, até que um desacordo por não concordar com o Dr. Davis
em ordenar mulheres para o púlpito, o forçou a se desligar da Igreja Batista. Tão logo alugou um salão maçônico para as reuniões, as pessoas começaram a se converter e já o consideravam como seu pastor. Em junho de 1933, alugou uma tenda de circo para uma campanha de avivamento em Jeffersonville. No domingo antes de começar a campanha, Billy recebe as 7 visões do que aconteceria com o mundo nos próximos anos. Inspirado por estas visões, Billy pregou com grande aflição nas noites da campanha, e isto fez com que cada dia as pessoas lotassem mais a tenda, ao ponto que numa escola dominical, Billy pregou para aproximadamente 1000 pessoas. Ao terminar, fez o apelo para quem queria render sua alma a Cristo e ser batizado. Era 11 de junho de 1933. William Branham deixou a tenda rumo ao rio Ohio com mais de 1000 pessoas o seguindo. Destas, 200 pessoas para serem batizadas. Quando o irmão Branham batizava a 17ª pessoa, uma bola de fogo desceu sobre sua cabeça e dela uma voz familiar saiu. Assim como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Margie, uma professora de escola dominical conhecida do irmão Branham, estava por ali em seu bote à margem do rio, usando apenas roupas sumárias. O irmão Branham pediu que ela se retirasse, porém ela começou a ridicularizar o batismo até quando viu a luz celestial e, num desespero, caiu de costas e bateu a cabeça, ficando demente para o resto da vida. Após a campanha, o salão maçônico alugado já não suportava mais a quantidade de pessoas que frequentavam as reuniões. Então o irmão Branham orou até que Deus mostrou para ele um terreno pantanoso na esquina da rua 8ª com a rua Penn. Em julho de 1933, os alicerces foram levantados e a pedra angular colocada, juntamente com um tambor, com moedas, lembranças, petições e a folha da Bíblia do irmão Branham em 2 Timóteo 4, de acordo com o que o anjo mandara ler. Em setembro de 1933, é finalizada a construção do tabernáculo Branham. Mesmo tendo sua congregação, o irmão Branham continuou frequentando a Igreja Batista para escutar o Dr. Davis e principalmente para ver Hope. 1934. Após alguns meses de timidez, tentativas e mais tentativas, Billy havia encontrado na sogra uma barreira para o seu casamento. Porém, no Sr. Charles, seu sogro, ele encontrou todo o apoio para realizar o seu sonho de se casar. Billy e Hope, enfim, se tornaram noivos e após alguns meses se casaram no dia 22 de junho de 1934, ele com 25 anos e ela com 21. 1935. No dia 13 de setembro de 1935, nasce o primeiro filho do casal chamado Billy Paul, e em outubro deste mesmo ano se cumpre a primeira das 7 visões. Mussolini invade a Etiópia. Alguns dias depois, o irmão Branham se sente atraído pelos pentecostais ao assistir um de seus cultos. 1936. Em junho de 1936, quando regressava de uma pescaria, ao atravessar o rio Mishawaka, viu uma grande multidão que se reunia para os cultos. Foi aí então o seu primeiro relacionamento com os pentecostais. Eles estavam se reunindo ali para uma convenção. Eram pessoas bem expressivas. Tudo isso era novo para ele, pois não sabia que classe de pessoas era aquela. No culto da noite se apresentou como evangelista William Branham. Quanto mais aquele povo pregava, mais ele sentia que talvez havia algo nisso. Decidiu então ficar para o culto do dia seguinte. No outro dia, ao acabar de chegar, ele é convidado para trazer a mensagem da parte da manhã. Com muita timidez começa a pregar, e quando se vê está no pátio de fora com os pastores o convidando para avivamentos em vários lugares do país, pois estavam todos emocionados com sua mensagem. Ao avisar a mãe de Hope desta missão, ela o censura dizendo que são um monte de lixo e que ela não permitiria sua filha com tais pessoas. Deste modo, o irmão Branham ignora o primeiro chamado de Deus para um evangelismo a nível nacional para dar ouvidos à sua sogra. Em 27 de outubro de 1936, nasce Sharon Rose,
a segunda filha do irmão Branham com Hope. Este nascimento para William Branham foi o último raio de felicidade a tocá-lo durante muitos anos, apesar de não o saber. Em novembro deste ano, as escuras nuvens para William Branham começam a acumular-se. Primeiro morre sua cunhada, em seguida Charles Jr., seu irmão é morto em um acidente automobilístico. Seu pai sofre um ataque do coração em 30 de novembro de 1936, vindo morrer dias depois nos braços de William Branham. Felizmente se converte nos últimos instantes da vida. 1937. Chuvas torrenciais começaram a cair sobre Jeffersonville. Hope havia pegado uma forte pneumonia. As águas chegaram a quase 7 metros de altura na rua Spring, conforme William Branham havia visto na visão. Muitas pessoas morreram durante e após a enchente, dentre elas, Hope no dia 24 de julho de 1937 e sua filha Sharon Rose no dia seguinte com apenas 8 meses de vida. Ele sentiu-se responsável por estas mortes. Seguiu aí um tempo duro e traiçoeiro de sua vida, e Satanás começou a trabalhar em sua mente. Mas ele soube vencer o inimigo dizendo: Senhor, tu as destes para mim, e tu as tomastes. Bendito seja o nome do Senhor. Se tu tomares a mim, ainda te amarei. A sua viuvez causava-lhe grande sofrimento. Sentia que a vida não tinha nada a lhe oferecer. Tudo para o qual ele vivia estava no outro lado do mundo. Em casa, estava como sua esposa havia deixado, trazendo-lhe sempre a lembrança dela. Porém, ele reconheceu que foi a vontade de Deus, pois ele tinha um plano em sua vida, e todos esses sofrimentos e tragédias pela qual ele passou, foi um propósito de Deus de lhe trazer ao lugar onde ele pudesse usá-lo. Tamanho foi o seu sofrimento e a saudade que um dia não pôde suportar. Estava em seu trabalho mexendo com alta tensão, começou a tirar a sua luva para pôr a sua mão nos fios com tensão de 2.300 volts. Mas a misericórdia de Deus o livrou, e quando acordou, estava sentado no chão ao lado do poste com suas mãos levantadas. Ele mesmo disse que Deus estava protegendo o seu dom e não a ele. Em um outro dia desses estava tão deprimido que tirou um revólver e disse: Senhor, eu não posso aguentar mais. E orando o Pai Nosso, pôs um revólver na sua cabeça e apertou o gatilho o mais que podia, porém a arma não disparava. Finalmente, quando ele lançou a um lado a arma, ela disparou, furando a parede, e disse: Senhor, o que fiz? Tu nem sequer me deixas morrer? Ajoelhou-se e disse: Senhor, se tu não me ajudares, não sei o que farei. Estás me partindo em pedaços. De repente caiu num profundo sono onde teve a visão da sexta dimensão, onde ele viu sua pequena Sharon, já uma bela jovem com mais ou menos 18 anos, e sua esposa Hope em seu palácio. E quando ele se aproximou, ela lhe mostrou a cadeira que ele não pôde pagar e os credores haviam lhe tirado lá na terra. Então ela disse que esta estava paga. A visão terminou quando Hope o pediu para não se preocupar, pois ela e Sharon estavam melhores do que ele. O rio Ohio efetivamente tinha medido aproximadamente 7 metros por cima da rua Spring durante a inundação de 1937. Exatamente como o anjo lhe tinha mostrado que seria, o tabernáculo Branham, o qual não estava longe, também tinha recebido um batismo. Quando as águas baixaram, todos os móveis do tabernáculo estavam virados para cima, a não ser o púlpito, que se posicionou de volta no lugar exato em que estava, na posição vertical e voltado para a congregação. A noite anterior à inundação, Billy tinha deixado sua Bíblia aberta na parte superior do púlpito. Quando ele finalmente conseguiu retornar para inspecionar o dano, descobriu que sua Bíblia estava exatamente onde a tinha deixado, ainda aberta na mesma página. Billy tomou isto como um sinal de Deus. Embora as circunstâncias externas de sua vida estavam em desordem, a palavra de Deus que ele pregava permanecia sempre fiel e estável. 1939. Em 1º de setembro de 1939, se cumpre a segunda das 7 visões que William Branham havia recebido em 1933. Adolf Hitler invade a Polônia e a partir dali viria o Holocausto dos Judeus. 1940.
um ano de muitas visões e milagres. Enfatizamos apenas o caso de George Carter, uma moça de 23 anos com tuberculose que foi curada pelo irmão Branham, sendo vista antecipadamente através de uma visão. Viveu com saúde até 1954, quando diagnosticou câncer no seio. Novamente o irmão Branham ora e ela é curada, recebendo mais 44 anos de vida, morrendo em 1998 com 84 anos de idade. 1941. Durante os 5 anos após a morte de Hope, Meda Bloy cuidara de Billy Paul para William Branham. O irmão Branham ainda tentou fazer com que ela deixasse este serviço, pois ela estava em boa idade para se casar, e ele pensava que estava apenas ocupando seu tempo. Porém, Meda se entristeceu com este pedido e chorou durante dias, pois ela se sentiu muito bem naquele lugar e no que fazia. Após uma festa de aniversário que Meda havia feito para Billy Paul em 13 de setembro de 1941, durante uma noite, o anjo, ao acordar William Branham, o ordena a se casar com Meda no dia 23 do próximo mês, dizendo até o horário da cerimônia. William Branham e Meda Bloy se unem em matrimônio no dia 23 de outubro de 1941, conforme a ordenação do anjo, e como lua de mel, Billy, Meda e Billy Paul vão para as montanhas Hurricane, próxima à fronteira do Canadá, onde ocorre o incidente da sua perda em meio à tempestade, conforme narrado por ele na mensagem Um Guia. 1945. Mussolini tinha morrido em desgraça, Hitler havia chegado a um fim misterioso e o comunismo estava se fortalecendo como uma força política dominante. As 3 primeiras visões já haviam se cumprido. Agora William Branham se sentia mais otimista acerca de seu ministério, pois Deus cumpria cada visão que lhe dava. Foi neste ano que ocorreu o incidente do touro assassino e a cura da esposa do incrédulo Sr. Andrews. 1946. No dia 21 de março de 1946, Meda dá à luz ao seu primeiro filho, uma menina chamada Rebecca Branham. Nesta época, todos os ministros o criticavam pelos incidentes que haviam ocorrido na sua vida. O paradoxo de pregar a cura divina e perder tantos queridos de uma só vez, e acabavam por dizer que todos os milagres que seguiam as visões procediam de poderes demoníacos. Isto deixou William Branham muito deprimido e já estava começando a crer que tudo o que acontecia com ele era obra do inimigo. 7 de maio de 1946, um dia que marcaria William Branham para o resto da vida. Em meio a um grande desespero, William Branham deixa $17 para Meda se sustentar e vai para a caverna Greensmill, o lugar onde ele fazia contato direto com Deus, e diz para Meda que não voltaria enquanto Deus não o tirasse desta opressão. Após muito clamar a Deus, um anjo lhe aparece e o comissiona dizendo que Deus irá enviá-lo para levar ao mundo um dom de cura. Para que as pessoas pudessem crer nele, era necessário que ele fosse apenas humilde e sincero, e seria-lhe dado 2 sinais como foi dado a Moisés. O primeiro seria que, ao pegar na mão direita do enfermo com a sua mão esquerda, poderia detectar a presença de alguma enfermidade. E o segundo seria que, por meio de uma visão, ele diria até os mais profundos pensamentos e intenções dos corações. Assim sendo, todos terão que crer. Em seguida, o anjo lhe mostra através das Escrituras que Jesus em seu ministério discernia os pensamentos e intenções dos corações e curava os enfermos. Enquanto isso, os homens religiosos chamavam isso de obra de demônios e chamavam-no de Beelzebu. Quando o anjo se foi, o irmão Branham retornou para casa convicto de seu ministério. Em um domingo, quando entrou à sua igreja, ouviu aos irmãos cantando "Somente crer". Quando sentiu a presença do anjo se aproximar, percebeu que este estava destinado a ser o seu hino tema. Passado alguns dias, William Branham procura o Dr. Roy Davis para contar acerca da sua comissão, e novamente o Dr. Davis diz que ele está apenas cansado e que foi apenas um sonho. Mesmo com a falta de incentivo, o irmão Branham estava determinado a seguir a comissão do anjo. Neste ano ele começa a exercer os sinais que a ele foi dado pelo anjo. Pessoas começam a procurá-lo para serem curadas. Através do primeiro sinal, do pegar na mão direita da pessoa enferma, curas e milagres começaram a acontecer.
Um dia, o pai de uma criança curada por William Branham o convida para uma semana de avivamento e cura em St. Louis. E durante as reuniões em St. Louis, o irmão Branham fazia a chamada de altar para as pessoas que estivessem enfermas recebessem a oração da cura. No término da semana, os ministros de St. Louis estavam perplexos ao verem tantos prisioneiros serem libertos, câncer desaparecer, tuberculose sumir, surdos ouvirem, cegos verem, aleijados andarem, e por isso pediu para que o irmão Branham ficasse mais uma semana. Após 11 dias de cultos, o irmão Branham teria tocado e orado por mais de 1000 pessoas. Fisicamente o irmão Branham estava esgotado, porém realizado por ter feito o que Deus lhe pedira, se dedicar por tempo integral ao ministério. Não muito tempo depois de chegar de St. Louis, um telegrama chegou do reverendo Adams de Arkansas, o convidando para uma campanha de cura por uma semana na sua cidade. Em agosto de 1946, William Branham estava em Camden, Arkansas, em um ginásio escolar. Na primeira noite, a coluna de fogo desceu sobre o irmão Branham no ginásio, operando curas, fazendo pessoas correrem, gritarem, desmaiarem. Um fotógrafo capta o momento em que a coluna estava sobre a cabeça do irmão Branham. Após uma semana de cura, teve que sair escoltado pela polícia, pois a multidão não o permitia nem andar. Após Camden, William Branham fez uma campanha de cura de uma semana em Pine Bluff e logo depois vai a Little Rock, a capital do estado de Arkansas. Do verão até o outono de 1946, William Branham pregou através de Arkansas sem parar, sem tempo para descanso. Eram comuns reuniões acabarem às 3 horas da manhã, e após os cultos, quando o irmão Branham exausto começava a cochilar, o telefone tocava, e do outro lado da linha uma pessoa enferma precisando de oração, e mesmo a quilômetros de distância dali, o irmão Branham nunca desprezou nenhum pedido de oração, indo até o enfermo e fazendo a oração da cura. Uma campanha de 8 dias em Jonesboro reuniu o maior número de pessoas que já haviam assistido um culto com o irmão Branham. Uma estimativa feita pelo jornal calculou 28.000 pessoas. O irmão Branham faz uma declaração valente que pretendia ficar ali no púlpito até a última pessoa enferma passar pela fila de oração. O primeiro dia e noite passaram, e o irmão Branham apenas tirava algumas horas para se deitar atrás do púlpito para cochilar. E quando acordava, a fila de oração ainda estava aliada, com o próximo enfermo esperando sua vez para receber oração. William Branham tomava suas refeições do lado do púlpito, assim ele podia continuar orando pelos enfermos o dia todo. Muitos ficavam dentro do auditório dia após dia, apenas enviando alguém para trazerem sanduíches quando tinham fome. Após 8 dias e noites orando, o irmão Branham se encontrava tão exausto, tanto física quanto mentalmente, que ao se deitar não conseguia adormecer. A fila de oração continuava crescendo cada dia mais, e já estava maior do que quando começou no primeiro dia, porém ele não conseguia continuar ali nem mais uma hora. Após 3 meses de campanha, William Branham volta para casa com 9 quilos a menos. Quando chegou em casa, havia aproximadamente 200 pessoas o aguardando, pois em todas as reuniões ele deixava seu endereço, para que quando alguém precisasse de oração, viesse até Jeffersonville em sua casa. Orou por estas pessoas até 2 horas da manhã, mesmo quando tentou dormir, carros continuavam chegando à sua porta por toda a noite. 1947. Embora não recuperado totalmente de seu esgotamento, em fevereiro de 1947, longas campanhas continuaram com oração pelos enfermos, sendo registrado aproximadamente 2.500 pessoas recebendo oração por dia. Passou por Louisiana, Texas, Arizona e pela primeira vez em Los Angeles, Califórnia. Em uma destas reuniões na Califórnia, ao curar uma mulher com câncer, em seguida seu esposo manda alguns rapazes levar um cheque de $1,5 milhão para William Branham, que mesmo vivendo em meio a uma grande pobreza, decididamente o recusa, pois quem havia curado sua esposa não era ele, e sim Jesus Cristo. Em todas estas reuniões, os irmãos Jack Moore e Og Brown o acompanhavam de perto, carregando o irmão Branham praticamente inconsciente da plataforma e o levando para os hotéis. Jack Moore estava exuberante com esse ministério fenomenal, então viaja para convidar Gord Lindsay, um editor de uma revista, para presenciar também tamanhos milagres.
Em abril de 1947, pregou em Phoenix para pessoas que tinham como língua o espanhol. Foi a primeira vez que prega com um intérprete. Em maio de 1947, após um culto de cura, ao dividir o quarto com Billy Paul, de 11 anos, o anjo de Deus aparece ao irmão Branham numa madrugada. O irmão Branham pede permissão para que Paul o veja também. Então ele acorda Billy Paul para ver o anjo que sempre está ao lado de seu pai. Ao amanhecer, o irmão Branham olha pela janela do hotel e vê caminhões carregando cadeiras de rodas, macas e muletas acumuladas do culto de cura da noite anterior. Nesta noite, o anjo lhe repreende, dizendo que ele estaria confinando muito o dom de cura para realizar milagres. O anjo queria dizer que o irmão Branham procurava sempre realizar um milagre para levar as pessoas a crerem na cura. Na última noite de uma campanha em Calgary, enquanto o irmão Branham estava meditando, o irmão Jack Moore inicia o culto contando as dificuldades financeiras de William Branham, de como sua esposa Meda e seus filhos vivem em uma casa precária, com portas mal vedadas e sem água encanada, e de como ele não media esforços para viver em função do ministério e das pessoas necessitadas. Então ele dá uma oportunidade para os irmãos darem uma oferta de amor, que seria exclusivamente para comprar uma nova casa para William Branham. Quando o irmão Jack Moore vai entregar o valor arrecadado para William Branham, ele ainda rejeita, mas pela insistência e não ser possível mais devolver o dinheiro, relutantemente ele aceitou a oferta. 1948. Em janeiro de 1948, quando o irmão Branham estava indo para uma campanha na Califórnia, recebe a visão de um menino sendo ressuscitado e pede para que todos anotem esta visão na página branca da Bíblia, pois não sabia quando nem onde aconteceria. Nesta campanha ele fica conhecendo Fred Bosworth, pregador de cura divina há 40 anos, agora com 71 anos de idade, e este passa a ser o coordenador de suas campanhas. Novamente, William Branham é testado por Deus através de um cheque de $25.000 que um homem que teve sua esposa curada lhe oferecera. Porém, novamente, o irmão Branham o recusa instantaneamente e o rasga na frente do doador. A saúde do irmão Branham cada dia se agravava mais. Estava com dificuldades para dormir. Seu peso havia caído para 45 quilos. Seus olhos afundaram. Sua aparência se empalideceu. E por isso desmarcou todas as campanhas que estavam marcadas naquele ano, pois os médicos diagnosticaram que ele estava com exaustão nervosa e dependia de muitos dias de repouso. Ele começou a perceber que não podia fazer como estava fazendo, com longas filas de oração até a madrugada ou virando noites. E assim como o sogro de Moisés o aconselhou a dividir as tarefas, o irmão Branham se maravilhou ao ver na revista de Gordon Lindsay que vários homens já estavam conduzindo campanhas de cura divina através dos Estados Unidos e Canadá, tais como William Freeman, Oral Roberts, Jack Coy, Tommy Osborne. E o que mais o entusiasmou foi saber que o seu próprio ministério foi o que havia influenciado estes homens de uma maneira direta ou indireta. Ele estava então disposto a não continuar jogando toda a carga para cima de si, mas fazer somente o que seu físico permitisse. Percebeu ainda através de uma visão que de 7 em 7 anos de sua vida aquela condição nervosa voltava e afetava o seu estômago. Porém, passado alguns dias, quando estava na varanda de sua casa, o anjo visita e diz que ele está curado daquela acidez no estômago. Após William Branham ter melhorado e ganhado 6 quilos, Aaron Buster e Fred Bosworth, como administradores das campanhas, começam a analisar as falhas cometidas no passado, como reuniões de cura divina terminar nas altas horas das madrugadas, fazendo com que o irmão Branham chegasse a um nível crítico de cansaço físico e mental. Decidiram então limitar o número de pessoas nas filas de oração e, para selecionar as pessoas, concordarem em usar os cartões de oração numerados, que deveriam ser entregues antes de começar os cultos. Desta forma, os administradores podiam monitorar sua força e encerrar o culto assim que eles sentissem que William Branham já tinha orado o suficiente. Em 14 de maio de 1948, Israel se declara uma nação independente, e o irmão Branham rapidamente associa esse fato com a figueira brotando descrita em Lucas 21. 1949. No dia 24 de julho de 1949, o curso da história cristã para William Branham mudaria para sempre.
Quando estava pregando para 10.000 pessoas, ele tinha chamado a fila de oração, enquanto os oficiais reuniam 15 pessoas em ordem numérica. Quando chegou a primeira irmã para receber a oração, o irmão Branham já não fez como sempre havia feito nos cultos de cura, segurando a mão direita da pessoa enferma, mas simplesmente começou a ter visões de episódios que haviam acontecido e que aconteceriam com aquela pessoa. A partir de então, ele percebeu que o segundo sinal que o anjo havia lhe dado estava começando a entrar em evidência, que era ver até os segredos mais profundos do coração. Algumas pessoas criam na visão e outras pensavam que era telepatia ou algo arranjado. Numa campanha em Windsor, com aproximadamente 8.000 pessoas, no final da fila de oração, um jovem sem enfermidade tenta desmascarar o irmão Branham. Diz que tem tuberculose e que quer ser curado. Porém, Deus mostra a trama ao irmão Branham e ele diz que a partir daquele momento o jovem teria realmente tuberculose para o resto da vida. Isto leva o jovem ao desespero, porém já é tarde demais. Aquelas visões o enfraqueciam muito, por isso 20 visões por noite já faziam o irmão Branham tremular de fadiga. Milhares de cartas chegavam de vários lugares com pedidos de oração. Não sendo mais possível atender tantas cartas, ao ler o livro de Atos no capítulo 19 e ver que o apóstolo Paulo orava pelos lenços, ele sentiu de fazer o mesmo. Porém, como não tinha condições de comprar tantos lenços, ele cortava um grande lençol em pedaços, orava por cada um, e seus administradores, Fred Bosworth e Ernie Buster, enviava por carta de volta para cada pedido de oração, explicando na carta para o enfermo que deveria guardar seu pano orado na Bíblia na passagem de Atos 19. Não passou muito tempo quando começaram a chegar cartas com testemunho das pessoas que haviam recebido os panos orados. Uma campanha em Fort Wayne, Indiana, quando acabara de curar uma criança com pólio, a organista, ao ver isto, levantou suas mãos e gritou, enquanto sobrenaturalmente as teclas do piano continuaram sozinhas a tocar o mesmo hino. Nesta mesma noite que John Ryan, um velho homem cego, é curado, porém sua cura só é efetivada alguns dias depois, quando estava na barbearia. 1950. Em janeiro de 1950, os administradores do irmão Branham agendaram uma campanha de 17 noites em Houston, Texas. Embora muitos ministros da cidade contribuíram para as reuniões, Dr. Best, um ministro local, colocou um grande anúncio no jornal criticando o irmão Branham e a cura divina. Dr. Best queria um desafio em público para provar que cura divina não existia. Então o irmão Branham envia Fred Bosworth em seu lugar para o debate que aconteceria no Coliseu Sam Houston, no Texas. O William Branham assistiu o debate em um lugar do auditório disfarçado, e após Bosworth e Best muitos se debaterem, o anjo se aproxima do irmão Branham e fala para ele descer até a plataforma. Era 24 de janeiro de 1950, e o Dr. Best havia contratado alguns fotógrafos do estúdio Douglas para desmascarar o irmão Branham como impostor, e quando o irmão Branham começou a falar sobre o seu nascimento sobrenatural e o dom de cura que Deus havia lhe dado, aquele ralo de luz desceu e pairou sobre sua cabeça. Enquanto isso, os fotógrafos rapidamente aproveitam para fotografar o momento em que a luz estava sobre ele. No estúdio Douglas, quando foram revelar as fotos, todas estavam queimadas, exceto uma, a que tinha o halo de luz pairando sobre a cabeça do irmão Branham. Quando levaram a foto para mostrar a William Branham, humildemente ele diz que se sente muito honrado por Jesus ter permitido ser fotografado ao seu lado. Gordon Lindsay então pede uma análise do negativo da foto e George Lacer, um agente do FBI, conclui que a foto é realmente sobrenatural, sendo posteriormente publicada em várias revistas dos Estados Unidos. Na manhã seguinte ao debate, uma carta de Durban, África do Sul, chega às mãos de William Branham, o convidando para ir orar por Florence Nightingale, que se encontrava com câncer em estado terminal, pesando 22 quilos. Porém, haviam muitas campanhas antes de poder ir à África. No dia 6 de abril de 1950, William Branham, Ern Buster, Jack Moore, Gore Lindsay e Howard Branham embarcam em um avião rumo a Londres, Inglaterra, para orar pelo rei George VI. Quando desembarca, fica sabendo que Florence Nightingale estava ali também.
pois ela havia ficado sabendo da sua passagem em Londres. Após orar pelo rei, foi até o lugar que estava Nightgall, orou por ela e disse que quando Deus a curasse, seria o sinal de que ele deveria ir até Durban, na África do Sul. Porém, o anjo lhe avisou também que havia uma armadilha preparada para ele nesta campanha da África. Em 14 de abril de 1950, William Branham aterrissa na Finlândia para uma campanha. Em 21 de abril, após o almoço, quando estavam descansando, percebe um acidente no qual um carro havia atropelado 2 garotos. Um havia morrido instantaneamente e o outro estava em coma no hospital. Após alguns minutos observando, estavam todos muito abalados, inclusive o irmão Branham. Sem perceber, algo começa a deixar o William Branham inquieto, e quando começa a olhar em volta, pede para que Lindsay e Murray olhem rapidamente na página branca de suas Bíblias acerca da visão que ele havia contado na América. Então começam a folhear a Bíblia e lentamente leem o que eles tinham escrito 2 anos antes. Cabelo castanho, olhos castanhos, entre 8 e 10 anos de idade, pobremente vestido em roupas estrangeiras, desfigurado devido a um acidente, numa terra com pedras sobrepostas e árvores, e percebem que é exatamente a cena que havia sido descrita na América. Então o irmão Branham se sente confiante e corajosamente desafia a todos os homens e mulheres que ali estavam, dizendo: se este garoto não viver nos próximos poucos minutos, vocês podem prender uma placa em minhas costas dizendo que eu sou um falso profeta. Se ajoelhe durante a oração, aquele pequeno garoto que outrora estava morto e desfigurado se colocava de pé em perfeito. Após alguns dias, cura também a outra criança que havia sido atropelada e estava em coma no hospital. Em seguida, a comitiva Branham vai até a Suécia, depois Noruega e retorna ao Texas. Após um mês no Texas, decide voltar para casa. Ao partir de Dallas, no Texas, fortes tempestades o obrigam a pousar em Memphis e o avião fica em terra por 18 horas, enquanto o irmão Branham sai para curar o filho de uma senhora de cor que havia passado a noite orando. Mais tarde, William Branham recebeu 2 cartas que o tocou profundamente. Uma era do Dr. Roy Davis se desculpando das críticas que havia feito no início de seu ministério. A segunda era de Florence Nightingale, que tinha sido curada em Londres. Ela estava enviando seu testemunho detalhando sua firme recuperação do câncer do estômago. Nos 6 meses que tinham se passado, o peso dela tinha subido de 22 para 70 quilos. William Branham se lembrou da oração que ele fizera dizendo que quando o Senhor curasse aquela mulher, isto seria um sinal para ir numa campanha de cura em Durban, África do Sul. 1951. No dia 19 de março de 1951, nasce sua segunda filha com a irmã Meda, seu nome é Sarah Branham. Em 22 de julho de 1951, quando estava numa campanha em Toledo, Ohio, ao sair para almoçar, o irmão Branham tem a visão do arco-íris de sangue depois de ter condenado aquelas pessoas no bar. Volta e conduz a mulher que estava vestida indecentemente a Cristo. No dia 6 de outubro de 1951, a comitiva de William Branham aterrissa em Johannesburg, África do Sul. Johannesburg estava sendo abalada pelo profeta William Branham. Cada reunião estimava-se aproximadamente 15 mil pessoas. Quando Ernest Baxter o avisou que estariam partindo para outras cidades do sul, o anjo mostra ao irmão Branham que ele não deveria ir embora de Johannesburg agora. Deveria ficar em Johannesburg por mais 2 semanas e logo depois, mais 10 dias numa caçada com Sidney Jackson, um homem que ele conheceria dias depois. Após isto, deveria ir direto a Durban e ficar o tempo que Deus quisesse que ele ficasse. Foram muitas horas de discussão para tentar convencer os coordenadores da campanha acerca do que Deus havia lhe dito, porém de nada adiantou, pois o comitê organizador já havia gastado muito dinheiro nos anúncios e estavam dispostos a continuar um roteiro independente do que o irmão Branham dissesse. O irmão Branham então foi orar a Deus, e quando estava orando à noite em seu quarto, recebe a visita do anjo que diz para ele ir para as cidades do sul com os coordenadores, conforme eles tinham programado. Porém, esta era uma vontade permissiva de Deus, e ele sofreria muito por isto. Nesta hora, William Branham recorda da visão quando o anjo lhe fala da armadilha que estava preparada para ele na África. Após vários dias de campanha por várias cidades, a comitiva chega a Durban,
em 20 de novembro de 1951. O abdômen de William Branham doía muito e logo ele percebeu que era por sua desobediência. Os cultos seriam realizados no hipódromo Greyville e os sermões seriam pregados com auxílio de 15 intérpretes. Na primeira noite, o irmão Branham nota a grande quantidade de raças e o administrador lhe explica que Durban era a única cidade que o governo permitia colocar todos no mesmo lugar. Então o irmão Branham entendeu o porquê Deus queria que ele fosse direto para Durban. O profeta continua sentindo fortes dores no abdômen, mesmo quando estava orando e os enfermos sendo curados. Ele pedia para ser curado também, mas não era respondido, e se viu merecedor daquela rejeição pela desobediência. Em um momento chegou a ser tirado da plataforma chorando de dor. Todos os recordes de frequência estavam sendo quebrados naquelas reuniões. No culto de domingo à noite, estimou-se aproximadamente 50 mil pessoas. Foram tantas curas e libertações que quando o prefeito da cidade chamou o irmão Branham na janela do hotel, ele ficou atônito vendo 7 caminhões de gado abarrotados de cadeiras de rodas, muletas, macas e aparelhos, sendo seguidos por uma multidão de nativos de todas as tribos, ombro a ombro, sem inimizade, cantando somente crer, tudo é possível, somente crer. Durante 10 semanas na África, a comitiva William Branham tinha conduzido 120 cultos em 11 cidades, com a frequência de 500 mil pessoas e 10 mil pessoas sendo conduzidas a Cristo pelo batismo. Tudo isso exigiu que o irmão Fred Bosworth continuasse na África por mais um mês para ajudar aos ministros locais a estabelecerem os novos convertidos a Cristo. 1952. O irmão Branham estava vivendo semanas em um estado miserável com muita dor. Recebe o diagnóstico de uma amebíase invasiva, que era a terceira pior enfermidade que existia. No final de fevereiro de 1952, ele retorna ao médico, que diz que o seu estado está cada vez pior e que se as amebas caírem em sua circulação sanguínea e chegar ao seu cérebro ou seu coração, ele viveria apenas mais 10 horas. Às 3 horas da manhã, o anjo acorda e lhe diz que ele está curado daquelas amebas, pois o preço da vontade permissiva já havia sido pago. O irmão Branham retorna às suas campanhas em 13 de julho de 1952, com 8 dias de cultos em Hammond, Indiana. Em agosto inicia a campanha em Battle Creek, Michigan. Durante esta campanha, o anjo do Senhor se aproxima de William Branham e diz: encerre as reuniões em Battle Creek e vira Minneapolis imediatamente. Mais uma vez o irmão Branham teria que sair de um compromisso para cumprir a vontade perfeita de Deus. Só que dessa vez ele não desobedeceu a Deus, passando no teste que Deus lhe dera, mostrando o que aprendera com o acontecido na África. 1953. Após alguns meses de campanha em 1953, passando pela Flórida, Arkansas e Indiana, o irmão Branham decide passar o resto do verão descansando em casa. Neste verão, quando estava no quintal de sua casa, é surpreendido por um enxame de abelhas que o teriam matado se não fosse a manifestação do amor divino. Em agosto de 1953, o profeta recebe a proposta do pastor Leroy Cope de Los Angeles para fazer um filme documentário acerca do seu ministério, o qual Cope chamaria de O Profeta do Século XX. Em uma manhã de agosto começaram as gravações. Foi neste período que Billy Paul, com 18 anos, começou a se distanciar dos caminhos de Cristo. Mesmo sendo aconselhado por seu pai, decidiu tomar o caminho errado. Após algum tempo de rebeldia, se encontra na cama de um hospital, quando o anjo ordena que William Branham vá até ele. No quarto do hospital, o irmão Branham avisa que é ele que tem que orar, pois ele que pecou. Após sua oração, ali mesmo Billy Paul é curado e levado de volta para os caminhos de Cristo. 1954. Em setembro de 1954, começou sua terceira viagem além-mar, voando para Portugal. Saindo de Portugal, voou para Roma, na Itália, onde tinha uma audiência marcada com o Papa. Porém, a cancelou logo que lhe foi descrita as formalidades de beijar o seu anel e chamá-lo de Santo Pai. Saindo de Roma, voou até Cairo, no Egito, onde visitou as pirâmides. No dia seguinte, seu entusiasmo havia crescido, pois estava indo para Jerusalém.
Porém, quando estava esperando o voo no aeroporto, o anjo lhe diz para não ir, porque ainda não era a hora e a Palestina não era seu lugar. Não seria fácil, mas ele teve que ignorar todos que o aguardavam na Palestina e obedecer ao mandado de Deus. Então ele remarca sua passagem para Atenas, na Grécia. Partindo da Grécia, voou para a Arábia Saudita e dali para Bombai, na Índia. Em Bombai, o público supera todos os recordes de todas as reuniões já presenciadas pelo irmão Branham. O prefeito estimou 500 mil pessoas em um só culto. Ao voltar da Índia, com o corpo exausto, em outubro vai para as montanhas do Colorado caçar e retorna ao lar reanimado corporalmente. 1955. Após 7 anos de evangelismo internacional, ele estimou que 500 mil pessoas tinham aceitado a Cristo como seu Salvador e não era possível estimar quantos milhões receberam a cura através de suas orações. Já que suas campanhas de cura divina atraíam multidões internacionais, ele sempre pregava sermões simples, esperando minimizar as críticas e aumentar a aceitação. Sabendo que Deus estava lhe chamando para ensinar mais doutrina, em janeiro de 1955, pregou 13 vezes em 11 dias na Igreja Filadélfia de Chicago, Illinois. Vários sermões doutrinários foram entregues e, entre eles, o princípio e o fim da dispensação gentílica. A partir de então, ele sabia que seu novo compromisso era passar mais tempo em cada campanha, ensinando fundamentos da Bíblia. Isso, sem dúvida alguma, estava fazendo algumas pessoas se sentirem desconfortáveis. Sob a coordenação de Jack Moody e Hugh Brown e com Billy Paul na distribuição dos cartões de oração, o irmão Branham fez várias outras campanhas, entre elas Phoenix, Arizona, quando teve a visão de Adão saindo do jardim do Éden com Eva por sua própria vontade, e em seguida foi orar pelos índios apaches em São Carlos. Em 4 de março de 1955 foi a Los Angeles, Califórnia, e lá percebeu que filmes e apresentações de televisão estavam distanciando muitas pessoas das coisas de Deus, pois a frequência em suas campanhas estavam caindo nos últimos 3 anos. A cura divina já não estava sendo tão acreditada, por ter surgido tantos charlatões com todos os tipos de teorias e sentimentos estranhos e chamando isto de sinais de Deus. William Branham percebe que a igreja pentecostal estava se esfriando muito, estavam começando a criar grupos e denominações. Então começa a luta para levar o povo a viver a verdadeira vida cristã acima de qualquer dogma ou denominação. Em 1950, o irmão Branham ouve uma voz dizer que ele teria um filho, e este se chamaria José, apesar de ter tido apenas 2 filhas, e o médico dizer que Meda não poderia mais gerar filhos. No dia 19 de maio de 1955, nasce seu 3º filho com Meda, chamado José Branham. Em 18 de junho de 1955, William Branham aterrissa em Zurique, na Suíça, com a programação de falar por 9 dias. Estima-se 50 mil pessoas que aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal durante esta campanha. Após sua campanha em Zurique, William Branham passa alguns meses descansando com sua família e no dia 24 de julho de 1955 prega a mensagem Espíritos Sedutores, pois percebe que os ministros não pregavam contra a carnalidade e alguém tinha que fazer aquilo. Alguns dias depois cura a gambá que havia sido atropelada e estava parada na sua porta. A convite de um pastor, em 11 de abril de 1955, William Branham e seus coordenadores voam para uma campanha em Karlsruhe, na Alemanha, e em seguida vão para Lausanne, na Suíça. No final da campanha, 40 ministros se ajuntaram para uma entrevista com William Branham no saguão do hotel. Após algumas perguntas, os fotógrafos que estavam presentes, ao perceberem o halo de luz sobre a cabeça do irmão Branham, tiram 4 fotos sequenciais, sem a ajuda do flash, mostrando claramente a mesma coluna de fogo que guiou o povo de Israel na saída do Egito. Após a última campanha do ano em San Fernando, na Califórnia, uma visão mudaria o curso do seu ministério. O anjo aparece e lhe fala de como ele deveria ganhar as almas para Cristo e lhe mostra as 3 puxadas. A primeira foi quando ele tomou as pessoas pela mão e pôde sentir as vibrações de suas enfermidades. A segunda foi o discernimento que lhe permite saber os segredos dos corações.
e a terceira será algo mais reservado, não será um show público. Esta visão o deixa muito inquieto e preocupado, pois ainda não sabia o que seria a terceira puxada. 1956. No dia 16 de março de 1956, William Branagh, acompanhado de Billy Paul e seus administradores atuais, Jack Murray, Young Brown, Miner Arganbright, voam para a cidade de Tacubaya, no México. 25 mil pessoas lotavam o estádio de futebol em um dia chuvoso, quando uma mãe mexicana com um filho morto nos braços, desesperada, força todas as barreiras humanas para conseguir chegar à plataforma. O irmão Branagh ainda tentou colocar o irmão Jack Moore para orar pela criança, porém uma visão faz com que ele ore e ressuscite aquele bebê. Neste ano pregou muitas mensagens na América, mostrando vários pontos doutrinários e sempre lutando contra a decadência moral do seu país. 1957. No dia 29 de junho de 1957, estava pescando com os irmãos Buck Woods e Lyle Woods. Ao fisgar um pequeno peixe que havia engolido o anzol e em seguida soltá-lo ao rio já morto, o anjo fala para o irmão Branagh ressuscitar o peixinho. Isso foi para mostrar que Deus se interessa também pelas pequenas coisas. Em outubro de 1957, quando estava caçando, chega um recado que seu irmão Howard, que ele ajudara nas campanhas, acabara de morrer. Após o funeral de Howard, William Branagh vai para Lakeport, na Califórnia, para uma curta campanha. Em um de seus sermões, um fotógrafo tira algumas fotos do seu lado, e na sequência das fotos é possível perceber que sua câmera conseguiu captar a nuvem do anjo do lado direito de William Branagh. Em novembro de 1957, o evangelista Fred Bosworth, que foi considerado um pai para William Branagh, morre com 84 anos de idade. 1959. Na primavera de 1959, o irmão Branagh vai ao hospital orar por Linda Kelly, uma irmã que se desviara da igreja e agora estava entregando novamente sua vida a Cristo. Ela é curada de seu problema, porém após um dia ela morre no hospital. Esta notícia atordoou ao irmão Branagh e em um momento de fraqueza diz que Deus devia satisfações a ele. Após 4 meses, ele recebe a visão de um piquenique no ano passado, quando Deus poupou a vida de Linda de morrer afogada, por ela não estar com a alma pronta para partir. Por isso Deus concedeu mais um tempo de vida para ela se preparar. Ao receber a visão, William Branagh se entristeceu muito por ter cobrado satisfações de Deus. Então vai até a casa da mãe da moça e conta a visão, explicando que havia chegado a hora para Linda partir. Um dos fardos mais pesados na vida de William Branagh em 1959 foi a contínua luta com a Receita Federal, acerca de cheques que ele recebia para as campanhas. Por ser tão pressionado, chega a dizer que não está em casa quando seu advogado, o Sr. Orbison, liga para uma conversa. Imediatamente, arrependido do que fez, vai ao escritório do seu advogado e pede perdão, dizendo que mentiu quando pediu para dizer que não estava em casa. Isto elevou ainda mais a estima que o Sr. Orbison tinha por ele, e apesar de se sentir bem melhor, na manhã seguinte vai ao Greens Mill para pedir perdão a Deus. No dia 8 de outubro de 1959, o irmão Branagh estava na mata esperando esquilos, pensando acerca de uma escritura que o deixava confuso, que diz: qualquer que disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar, aquilo que pede lhe sucederá. No momento, uma voz explica a escritura e diz para ele pedir o que quiser. William Branagh então pede que 3 esquilos avermelhados apareçam em lugares improváveis de estarem. Quando os esquilos aparecem, ele os mata e leva para comer. No dia 11 de novembro de 1959, o irmão Branagh e alguns amigos vão à fazenda dos Wrights para buscar o vinho da ceia. Lá encontra Hat Moser com seus filhos, seus pais e sua irmã Edith, que vivia sob uma cadeira de rodas. Ao contar a experiência dos esquilos, Hat Moser crê no que o irmão Branagh disse, e nesta hora o anjo diz para o irmão Branagh falar para ela pedir o que quiser, que isso será feito. Após alguns instantes, ela ignora qualquer quantia em dinheiro, ignora sua irmã na cadeira de rodas e pede a conversão de seus 2 filhos,
que imediatamente se convertem a Cristo e recebem o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. 1960. No dia 8 de maio de 1960, às 7 horas da manhã, quando o irmão Branham ainda estava deitado, o anjo o levou a ver além da cortina do templo. No momento seguinte, ele estava numa planície e milhares de pessoas corriam em sua direção gritando: "Nosso precioso irmão!" Todos pareciam ter não mais de que 20 anos. Ele ficou confuso e o anjo lhe disse que eram seus convertidos na terra. Uma moça o abraça e quando ele diz que não a conhece, o anjo diz que esta era uma senhora de 90 anos que ele havia conduzido a Cristo na terra. Após algum tempo vê Hope, depois o seu cavalo Prince e o seu cachorro Fritz. E o anjo diz que tudo o que ele mais amava na terra estava ali. Quando fica sabendo que ele seria julgado juntamente com seu povo, se entusiasma por saber que o apóstolo Paulo também seria, e tudo que Paulo pregou ele havia pregado. De repente ele estava de volta naquele velho corpo deitado, mas dali em diante sua vida nunca mais seria a mesma. 1963. Em 28 de fevereiro, em Tucson, no Arizona, 7 anjos de Deus em formação de pirâmide compõem uma nuvem sobrenatural. E o irmão Branham, juntamente com o irmão Fred Sotman e o irmão Gene Norman, estavam ali como 3 testemunhas. Diversos observatórios fotografaram a nuvem e a fotografia foi publicada na página 112 da revista Life em 28 de maio de 1963. Em março deste mesmo ano, essa aparição precedeu a abertura dos selos, que ocorreu nos dias 17 a 24 de março de 1963. A revelação dos 7 selos é o que confirmou seu ministério como sendo o ministério do 7º anjo de Apocalipse 10:7 e do Elias de Malaquias 4, 5 e 6. Seu ministério foi marcado por visões, milhares de curas, milagres e maravilhas. Seria impossível estimar a quantidade de pessoas conduzidas a Cristo. Cegos enxergaram, surdos ouviram, câncer caiu na plataforma, tuberculose desaparecia e várias outras enfermidades eram abolidas. O que muito admirou a muitos dos seus coordenadores foi que durante todas suas campanhas nunca precisou pedir dinheiro para custear nenhuma delas, pois ele prometeu que permaneceria no campo enquanto Deus suprisse suas necessidades. Quando conheceu as mansões que Oral Roberts e T.L. Osborne haviam construído com o dinheiro arrecadado durante as campanhas, se sentiu indigno por ter apenas alguns dólares em sua conta bancária e saber que o ministério destes homens haviam saído do seu ministério. Porém Deus se aproxima e diz ao irmão Branham: "Eu sou a sua porção." 1965. No dia 18 de dezembro de 1965, o irmão Branham estava retornando de Tucson, no Arizona, a Jeffersonville, Indiana, e havia programado ao retornar pregar sobre um tema intitulado A Trilha da Serpente. Na viagem estava Billy Paul com sua esposa Lois, seu filho Paul e José Branham em um carro, e no outro carro logo atrás estavam William Branham com sua esposa Meda e sua filha Sarah. Era aproximadamente 7:30 da noite, quando o carro do irmão Branham colidiu de frente com outro veículo, conduzido por 2 mexicanos embriagados, que estavam dirigindo na contramão e com o farol esquerdo queimado. Quando Billy Paul olhou no retrovisor e percebeu o acidente, volta e encontra morto um dos rapazes mexicanos, e sua família em estado muito grave presa às ferragens. Billy Paul pediu para seu pai falar a palavra e ele sairia daquelas ferragens imediatamente. Porém, o irmão Branham disse que o dom era para ser usado para os outros e não para si mesmo. Tanto que, ao saber que Meda estava morta, colocou a mão sobre ela e a ressuscitou ali mesmo no local. Quando o corpo de William Branham em coma deu entrada no hospital, muitas pessoas que estavam internadas até mesmo na UTI foram curadas instantaneamente. Apesar de todos os esforços, o irmão Branham veio a falecer no hospital 6 dias depois do acidente. As irmãs Meda e Sarah, com algumas fraturas, receberam alta alguns dias depois. O irmão Branham morreu aos 56 anos de idade, em 24 de dezembro de 1965, às 5 horas e 49 minutos. E como era o seu desejo, Billy Paul, juntamente com os irmãos que estavam ali no hospital na hora da notícia do seu falecimento,
tiraram os chapéus e cantaram a estrofe do hino: somente crer, tudo é possível, somente crer. O irmão Branham foi sepultado alguns meses depois, em abril de 1966. Porém, sua morte não pôs fim a seu ministério, e hoje, 100 anos após o seu nascimento, nós podemos dizer que muito em breve estaremos estreitando sua mão e diremos juntos: nosso precioso irmão, obrigado pelo seu esforço, pela sua renúncia, por seu ministério. Estamos unidos hoje para estarmos juntos amanhã. 2009, 6 de abril de 2009. Ainda ressoa a voz de Deus através da mensagem do profeta William Marion Branham. Por enquanto estaremos nos reunindo e pregando esta mensagem a todos os povos e nações. Até nos encontrarmos com Jesus.